Voltamos com o nosso Tome Ciência, que discute aqui nesse programa especial sobre Amazonas doenças ditas tropicais. Para isso, nós contamos com a colaboração, que eu já agradeço de antemão, pois estamos no último bloco, do Marcos Lacerda, do Centro Internacional de Pesquisa Clínica em Malária, da Luísa Garnello, do Instituto Leônidas e Maria Dini, da Fiocruz, a Flor Ernestina, da Fundação de Medicina Tropical, e o Felipe Nafeca, que pesquisa viroses e diagnósticos na Fiocruz e na UFAM. Bem, eu acertei com eles aqui que eles vão cumprir a promessa de nos enviar mais elementos de pesquisa sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui, para que você possa ampliar seu conhecimento, se você quiser aumentar o entendimento. Para isso, eles vão nos fornecer livros, publicações, caminhos, né, da internet, links, e isso vai estar dentro do nosso site. Anote aí, então, www.tomeciencia.com.br. Aí vocês procuram lá o setor Saber Mais, que aí vai dar para saber mais mesmo. Bem, a gente terminou aqui o bloco anterior, vamos entrar nesse último, levantando a bola da leishmaniose, que a gente não tinha falado quase dela, que é uma característica diferente, né? Mas na pele, né? Vamos lá, Felipe, explica pra gente um pouco. Não, a leishmaniose também é uma doença causada por um protozoário, tal como a malária, só que ela é transmitida por um vetor chamado flebotomínio. Então, o flebotomínio, da mesma maneira, ao picar uma pessoa, ele pode transmitir esse protozoário, e a gente tem duas formas da doença. Uma forma chamada leishmaniose visceral, ou Kawasaki, que é uma forma bastante grave da doença, e uma outra forma chamada cutânea, leishmaniose cutânea, que causa feridas na pele, onde há a picada do vetor e o parasito proliferando naquele ambiente, ele causa essa ferida, e pelo quadro ser basicamente esse de ferida, é uma doença ainda mais negligenciada. E agora, o problema dela é o impacto, muitas vezes a pessoa fica com vergonha da sequela da doença. Porque fica a cicatriz. Fica uma cicatriz, e se não tratada é uma cicatriz bastante complicada. Bastante feia, no caso. Feia. Mas tem remédio plausível de se Sim, consertar? existe tratamento para leishmaniose, por isso que o diagnóstico precoce vai levar a um tratamento mais adequado e o mínimo embora existam dois, não é sempre na pele, como você diz, sim, né? Pode sim. ser até que seja de outra característica. Bem, eu consegui saber que, além dessas doenças todas que nós falamos, pasmem, até a AIDS está virando uma coisa aqui na região mais grave, né, Marcos? Por quê, hein? Eu acho que existem algumas mensagens importantes sobre esse conceito de doenças tropicais, não é? O primeiro é que são doenças sociais, ou seja, existem diagnósticos, existem tratamentos, mas essas doenças continuam acontecendo porque essas coisas não estão necessariamente à disposição dessas populações. A outra coisa importante sobre doenças tropicais é que elas acontecem em conjunto. Dificilmente um paciente tem apenas malária, apenas leishmaniose, apenas dengue. A gente tem alguns estudos mostrando que essas pessoas têm dengue e malária fazendo formas graves, elas têm AIDS e elas têm hepatite viral, fazendo uma doença mais grave também. E aí existe um terceiro conceito que é muito importante, que não só apenas as doenças infecto-contagiosas são tropicais. Quer dizer, essas populações vulneráveis que estão em países tropicais, elas também têm doenças como AIDS, elas têm tuberculose, elas têm violência. A gente tem hoje, por exemplo, os acidentes automobilísticos de moto, eles são muito mais frequentes nessa faixa tropical por causa da desorganização das cidades nessa faixa tropical. Tá, e é meramente social mesmo. Claro. Mas a AIDS por quê? Quer dizer, a AIDS é uma questão de prevenção, com todas as campanhas que estão aí. Por que ela proliferaria aqui? Falta de conhecimento nessas regiões aqui, Luísa? Seria isso? Você pode... A AIDS é uma das doenças complexas em termos das determinações sociais dela, né? Você tem múltiplas determinações, dificilmente a gente vai chegar a um evento apenas, né? Mas você tem uma frequência de AIDS importante em locais como os nossos, que são ainda alvo de colonização social, cultural, exploração sexual. Você tem uma série de situações sociais que favorecem a emergência da AIDS. Uma outra coisa que possivelmente
pode estar acontecendo numa realidade como a nossa, e como ela é uma doença de um curso relativamente longo para expressar sintomas, é que as pessoas tenham diagnósticos tardios, muitas vezes, né? Falta do tal acesso a frequência à saúde. do diagnóstico mais precoce melhorou no país, tanto que a gente tem uma sobrevida relativamente longa, a gente tem um programa bem sucedido de AIDS. Entretanto, isso não impede a transmissão, né? A gente tem, então, diversas ordens de problemas de transmissão. Mas o Marcos tem razão, porque o nosso cenário epidemiológico, como a gente chama, ou seja, o conjunto de problemas de saúde que nós temos, está cada vez mais complexo. Porque você tem a superposição de doença infecciosa com doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis. Os nossos modos de vida mudaram, inclusive das populações que estão fora das grandes cidades, né? A alimentação mudou. A gente teve num evento que está acontecendo, um congresso aqui de Geografia da Saúde, eu participei de uma mesa espetacular, dando conta das mudanças dos hábitos alimentares da população e dos problemas de saúde que decorrem. Exemplo. Diabetes, hipertensão, sobrepeso, Ou obesidade. seja, as doenças da grande dos cidade centros modernos. se superpõem às doenças típicas do que seriam as regiões tropicais ou amazônicas. A gente tem visto, por exemplo, as malárias mais complicadas exatamente nas pessoas que têm doenças crônicas, ou seja, a gente, além de ter ainda essas doenças tropicais, a gente também tem as doenças crônicas dos países desenvolvidos. Então, essa somação de doenças é que transforma a nossa saúde pública em uma saúde pública única, tropical. Tropical, quer dizer, mais complicada nessa área, né? Certamente. Bem, deixa eu pegar um aspecto específico aí, porque a gente falou de grávida com a Flor Ernestina o tempo todo e não falou do bebê, né? Pois é. A importância que tem as doenças infecciosas durante a gestação não tem a ver só com a gestante e como ela pode ver agravada a sua saúde, mas tem muito a ver com a gravidez, porque a gravidez pode ser subitamente interrompida ou estar ameaçada durante essa infecção. E isso é muito importante porque, além de existir o aborto, existe o parto prematuro. E o parto prematuro e o baixo peso ao nascer, que é quando, por essas doenças crônicas que a professora Luísa falou, o bebê deixa de ganhar peso suficiente para estar preparado para o nascimento, isso faz com que os primeiros anos de vida ele tenha uma qualidade de vida, tenha mais morbidades, tenha mais mortalidade. Então, é um fator importantíssimo que não devemos desconsiderar. E outra coisa muito importante é a possibilidade de transmitir que a mãe deixe como legado a esse bebê uma doença que era prevenível, mas que pode ser incurável para ele. Me explico. Por exemplo, no caso do HIV, se a mulher faz diagnóstico antes ou precocemente durante a gestação, existe a possibilidade de receber um tratamento e diminuir muito pouco, a uma pequena probabilidade de que exista transmissão para esse bebê. Então, ele pode nascer saudável, apesar de ter nascido de uma mãe infectada. Depois de algum tempo é que vai... E na nossa região, na região amazônica, somos área altamente endêmica para as hepatites virais. E delas, a mais importante, talvez, pelo que ela traz consigo, é a hepatite B. A B. Ela é prevenível, tem vacinas, né? Temos esquemas vacinais. Mas, infelizmente, ainda temos uma grande quantidade de população que chega ao parto sem saber que está infectada. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer diagnóstico precocemente, também poderíamos tratar e evitaríamos essa transmissão fetal. Quando uma gestante está com uma alta carga viral perto do parto e durante o parto, a probabilidade de ela transmitir a infecção para o bebê é de 90%. E esse bebê que se contaminou nesse momento tem 90% de probabilidade de evoluir como uma forma crônica, uma infecção crônica. E nesse caso, deixa eu lhe interromper aqui, se é coerente o que me passou pela cabeça, principalmente essa população mais afastada, ela consome uma água não tratada, mesmo que venha de poços, não tem esgoto, isso pode ser agravante no caso?
Bom, existem diferentes tipos de hepatite e existem diferentes mecanismos de transmissão. Nesse caso, na hepatite B, ela tem mais a ver com via sexual e por inoculação de sangue ou exposição a sangue contaminado. A outra é a A, então. A outra é A, sim. Então, o problema desses bebês que nascem com a infecção, que nascem infectados e que eles têm 30% a evoluir com uma forma muito grave, que seria ou a cirrose hepática ou o hepatocarcinoma. Então, é quase que deixar como herança para esse filho uma sentença de morte. Isso, e tudo isso poderia ser prevenido se a gente faz um controle pré-natal apropriado. Bem, estamos tudo na área do controle, mas também temos que controlar aqui o tempo. Nós estamos quase acabando, né, o nosso programa. Eu vou então fazer uma rodada aqui para que vocês possam dar uma conclusão final, uma mensagem final que vocês queiram dar. Felipe, começa por você. Eu acho importante a gente pensar na área que eu atuo, né, no diagnóstico, a gente tem que tentar chegar ao agente etiológico de todos os quadros. Não, claro que não vai ser possível em tudo, mas a gente só consegue, como a Flor comentou no início do programa, a gente só consegue tratar aquilo que nós conhecemos. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, de entender o que está causando um quadro clínico, né, se a gente tem um agente novo circulando, para que possam ter medidas de prevenção mais adequadas a isso. Então, pensar sempre que a pesquisa tem que estar associada à assistência nesse sentido. Aumentar, então, mais a quantidade de cientistas e de recursos para essas pesquisas. Com certeza. Bem, Flor, volto para você para a gente poder cruzar o seu encerramento, a sua mensagem. Eu acho que a mensagem mais importante que eu deixaria para quem nos está assistindo é que considerem como a responsabilidade de ter saúde também é nossa. Então, procurar atendimento médico, procurar iniciar um controle pré-natal muito precocemente é o melhor presente que você pode dar para seu filho. Isso, boa. Luísa, a sua consideração final. Tá certo. Bom, eu acho que nós temos que ser otimistas, né? Os problemas existem, são grandes, a Amazônia enfrenta desafios do seu tamanho, equivalentes ao seu tamanho, mas também a gente tem tido melhoras, tem tido avanços. Eu creio que o que a gente precisa de fato é o engajamento da sociedade como um todo. Dirigentes, políticos, né, são pessoas que precisam estar bem alertas e sensíveis. E a própria população, porque nós temos que exercer nossa cidadania. É a melhor forma da gente conseguir melhorar essas condições de vida que estão por trás desse cenário adverso que a gente discutiu aqui. Marcos, vamos à sua consideração final. Eu acho que para a gente de fato tomar posse da Amazônia, onde vivem só 10% da população brasileira, a gente tem que conhecer essas doenças e fazer uma coisa diferente do que se fazia no passado. Ou seja, os colonizadores europeus é quem estudavam essas doenças para defender suas tropas. Hoje é diferente. Eu acho que a Amazônia está treinando cientistas, está treinando pessoas para resolverem os seus próprios problemas. Essa é uma transição social e científica muito importante para o país, que quer ter a Amazônia e quer ter esses 10% da população vivendo aqui com qualidade de vida e saúde. Perfeito. Quer dizer, não adianta só ficar falando da grandiosidade da Amazônia sem cuidar dela. Tem que saber dominar ela com saúde. Exatamente. Bem, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a sua audiência no nosso programa e até a próxima, então.